Eu conheci o professor fora da universidade. Aqui no Museu do Estado, ele estava indo à tarde pintar, estava recém-aposentado e o museu estava sendo montado. E o professor Roberto ia lá para o terceiro andar pintar. Então eu ia lá. Eu não sabia que o professor Valença tinha fama de solitário, de calado, nada disso. Eu subi e fiquei olhando, como diz o povo do interior, fiquei pastoreando, né? Olhando, e ele de vez em quando dizia uma frase, puxava uma conversa, e aos poucos nós fomos dialogando, porque eu estava pensando em vir até aqui. Como é que eu vou falar sobre uma pessoa que falava pouco, entende? E me ensinou tanto. Ele abriu tanto meus olhos para tantas coisas, pequenos comentários que eu, como professora de história, eu sabia ver no papel. A história da arte, todo professor de história devia conviver mais com pintores, porque eles ensinam a olhar, a ver as cores, a ver a hora que a cor é mais significativa. Isso, eu não digo que aprendi tudo, mas eu aprendi a ver com o professor Valença. Eu sempre chamei ele de professor. E, às vezes nós estávamos conversando sobre tudo, generalidade. Não houve conversas intelectuais, artísticas, nada assim de expressivo, nem eu sou disso. Mas ele... às vezes ele parava, eu digo, ele está cansando, eu estou cansando o professor. Ele parava e ficava olhando assim para o lado, ou então olhava lá para longe. Depois, lendo o livro de Vera, ou alguém me disse que ele ficava esperando a luz que ele queria. Então, no meio da tarde, a partir de um determinado momento, ele parava a pintura, aí a conversa às vezes se acelerava, não é? Sobre pintores, sobre o que ele tinha feito lá na França, sobre aquela polêmica dos plenaristas com os impressionistas, que ele dizia, isso não é impressionismo, não, isso é o ar, tá da cor, está no ar, isso é o plenarismo. Olhar assim em geral. Depois, quando eu vi no livro de Vera o conjunto das obras, eu entendi melhor o que ele queria dizer, porque lá eu não conhecia a pintura do professor Valença, não conhecia. Eu era professora de história, formação em história da arte da Europa, arquitetura. Eu fiz um trabalho sobre maneirismo na arquitetura. Quem me abriu os olhos para as cores, para esses detalhes, foram essas conversas com o professor. E ele ia falando sobre isso. E hoje em dia, já com muitas décadas depois, eu fico pensando como deve ter sido difícil para ele, Mendonça Filho, Brasiliano e outros contemporâneos que receberam bolsas para a França, conviveram com o foco da arte, da cultura na época. Levavam anos, as bolsas eram de 5, 6, 7. Mendonça levou 8 anos na Itália. E, de repente, voltar para Salvador. Aí eu fiquei pensando, qual foi o papel de Valença em meio a isso? Ele escolheu pintar, ser individualista. Ele não era idealista, não havia ideologia, como já estava havendo na Europa, entre os pintores modernos lá naquela época. Ele resolveu, aí escolheu a Bahia, escolheu o que via. E era uma cidade muito bonita, é uma cidade muito bonita, muita luz, sol o tempo todo, não é? Então, um pintor tem muito o que fazer, o que ver aqui na Bahia. E ele trabalhou muito, na minha impressão, eu não sou crítica de arte nem nada, mas a minha impressão é que ele trabalhou muito esse aspecto, o local, o visual.
Tem uma tela aqui que a gente via todos os telhados ali de Santana, do Desterro. E ele ficava ali, subia calado, ficava lá pintando e descia calado. Eu não descia para muitas conversas, não. Às vezes eles comentavam comigo a má posição de alguns quadros, a má escolha de outros, mas essa coisa muito particular. Ele não era homem de fazer comentários críticos abertamente. Dizem que com os alunos ele aconselhava, não é? Mas ele não se comportava assim como grande mestre, essas coisas. É uma coisa que Vera, Nora, você veja a dinâmica da história. Está fazendo justiça a ele. Eu chego a me emocionar. Agora, tantos anos depois, entende? Aquele homem calado, que passava quase como uma sombra, sentava aquela moça, devia ter uns 26, 27 anos, que ficava ali, conversando com ele, pastoreando, né? Vendo o que ele dizia, o que não dizia. E ele era reconhecido por uma elite pequena que tinha aqui na Bahia, que valorizava ele. E esses pintores que chegavam. Mas o povo da Bahia não conhecia a arte acadêmica. Tinha aquela visitação pública que era um acontecimento social na prefeitura, quando eles chegavam. E depois eles arranjaram empregos públicos. Valença teve um emprego público na Companhia de Energia. Eu aprendi isso com Vera. Ele não fazia muita menção a essas coisas. Mendonça foi para a Escola de Belas Artes e dava aulas particulares em casa a muito pintor conhecido depois, soube através da viúva dele, Dona Regina. Não havia clima para grandes pintores, como já estava havendo. Na França também eles ficavam em grupos, naqueles bairros Montparnasse, uns iam para o interior, em grupos. Não é? A valorização veio depois, a verdade é essa. Quantos retratos vocês conhecem de senhoras da sociedade com aquele decote aqui? Eu fui colega de Vera Costa Pinto. Ela tinha uma cor rara para aqui, para a Bahia, ela era muito branca. Conhecia as irmãs dela, não eram tão claras como ela. Ele pintou a beleza da época. É isso, chegou o que eu queria. Porque os retratos daquela época eram aquelas mulheres paradas, duras, roupas escuras. E, de repente, tá Vera, uma dama da sociedade, bonita, exibindo a beleza, exibindo o colo. Eu acho que é o retrato mais avançado dos que eu conheço do professor Valença. No mais, eu conheci as paisagens, a valorização da cor, os comentários que ele fazia sobre certas discussões que ele achava inúteis dentre os pintores lá da França. Então esse homem vinha, ele e os outros três que eu falei, ou dois, vinham do polo da cultura mundial, que era Paris, né? Paris e Viena, no outro caso, eles não foram a Viena, Roma, e paravam aqui na Bahia, tinham que viver aqui, sustentar a família e tudo isso. Então, Valença escolheu a cidade. Mendonça pintou muito a praia e foi um burocrata também e dava aulas particulares para sobreviver. Eu me preocupo muito com o social da história da arte. Por que as pessoas são levadas a pintar assim ou não assim? A construir assim e não assado, entende? Isso é importante, porque o professor de História da Arte tradicional, ele chega e faz. O estilo é esse, assim, e se caracteriza por isso, por isso, por isso, por aquilo. E quem pintou? Por que foi levado a pintar assim? Por que escolheu pintar isso? Quando não é encomenda, como é o caso, não é? Ele escolheu a Bahia. O tema dele foi a Bahia.